O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo. É com imensa alegria e reverência que iniciamos este culto, reunidos em nome daquele que nos amou com amor eterno e nos deu vida por meio da sua graça, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Que o Espírito Santo nos conduza em cada palavra e que os corações se abram para a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começamos este momento sagrado com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos diante da Tua presença, com corações sedentos de ouvir Tua voz. Que o Teu Espírito Santo nos conduza durante este culto e que cada palavra aqui pronunciada seja como semente boa lançada em terra fértil. Que os corações sejam tocados, renovados e fortalecidos, e que o Teu Evangelho se manifeste com poder, trazendo salvação, cura, paz e esperança. Em nome de Jesus, amém. Nosso tema hoje está baseado na poderosa afirmação do apóstolo Paulo em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Esta declaração é mais do que uma simples frase. Ela é um testemunho de fé, um grito de liberdade, uma proclamação de vida. Paulo, que antes perseguia os cristãos, agora se declara completamente rendido ao Evangelho, pois entendeu que ali está o poder transformador de Deus. O Evangelho não é apenas uma boa notícia, é a melhor notícia que o mundo já recebeu. É a revelação de que há perdão para os pecados, a reconciliação com Deus, a vida eterna por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é poder, e não qualquer poder, mas o próprio poder de Deus, um poder que não destrói, mas que edifica, um poder que não oprime, mas que liberta, um poder que não mata, mas que vivifica. Esse poder não depende da força humana, da eloquência, das obras, nem da sabedoria terrena. Ele se manifesta pela fé, alcançando o coração do pecador, arrependido e restaurando a imagem de Deus em cada um de nós. Vivemos tempos difíceis. Muitos têm perdido a esperança, e o amor parece esfriar em muitos corações. Mas o Evangelho permanece firme, imutável, vivo. Ele continua salvando, curando, restaurando lares, levantando os caídos e dando sentido à vida. Por isso nunca devemos nos envergonhar dele. Ao contrário, devemos proclamá-lo com ousadia, com fé, com amor. O Evangelho é a expressão máxima do amor de Deus. Em João 3,16 lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o coração do Evangelho, amor. Um amor que não exige, mas oferece, que não cobra, mas entrega, que não condena, mas salva. É esse amor que nos chama hoje. É esse amor que toca a alma cansada, que abraça o coração ferido, que enxuga as lágrimas daquele que sofre em silêncio. O amor revelado em Cristo não tem limites. Ele se estende ao pecador mais perdido, ao abatido, ao solitário, ao rejeitado. O Evangelho é o anúncio de que ninguém está além do alcance de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde havia morte, agora há vida. E é essa vida que traz esperança. O Evangelho não apenas nos liberta do passado, mas também nos aponta para o futuro. Ele nos assegura que há um plano maior, que há promessas eternas, que não caminhamos sozinhos. Deus está conosco e isso basta. Ele conhece nossas lutas, nossas dores, nossos medos, e mesmo assim nos ama profundamente. O Evangelho nos lembra que há esperança até mesmo na dor, que há propósito até mesmo na espera. Quantas vezes olhamos ao redor e não vemos saída? Quantas vezes o medo tenta nos paralisar e a dúvida quer nos afastar da fé? É nesses momentos que precisamos nos apegar à verdade do Evangelho. Ele é âncora para a alma, firme e segura. Ele nos conduz em meio às tempestades e nos dá paz que excede todo o entendimento. E essa paz é real. Não é ausência de problemas, mas presença de Deus. É saber que mesmo nas tribulações, Ele está ao nosso lado. A paz do Evangelho acalma a alma,
cura as feridas, fortalece os fracos. É uma paz que o mundo não conhece, mas que está disponível a todo aquele que crê. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos de vidas transformadas pelo poder do Evangelho. O ladrão na cruz, que num instante passou da condenação para a vida eterna. A mulher adúltera, que em vez de apedrejada foi perdoada. Zaqueu, que abriu mão das riquezas terrenas para ganhar a verdadeira riqueza da salvação. Hoje essa mesma salvação está ao seu alcance. Não importa o que você viveu, quantas vezes caiu ou o quanto acha que está distante. O Evangelho não vem exigir de você perfeição, mas fé. Fé no Deus que te ama, que te chama, que tem planos maiores para a sua vida. Ele quer te levantar, te restaurar, te salvar. Abra seu coração. Permita que o Espírito Santo fale contigo agora. O Evangelho é mais do que palavras, é vida, é transformação, é renascimento. E essa vida está diante de você hoje. Basta crer, basta confiar, basta se entregar. Finalizo esta mensagem com um convite sincero. Não adie sua decisão. Não endureça o coração. O Espírito Santo está aqui tocando em você. Deus quer restaurar sua casa, sua mente, seu coração. Ele quer te dar um novo começo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa salvação é para você agora. Vamos orar, Senhor Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado por nos lembrar que o teu Evangelho é poder para salvar, curar, transformar. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem possa ser tocada profundamente, que a fé seja despertada, que a esperança renasça, que o amor seja restaurado, que a paz do teu Espírito reine em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, que nos permite seguir neste culto, meditando em uma das verdades mais gloriosas que o céu já revelou à terra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que bênção é poder continuar esta jornada espiritual, fortalecendo nossa fé e renovando nossas forças no Senhor. Neste momento, convido você a respirar fundo, a silenciar a alma e permitir que Deus fale ainda mais ao seu coração. Estamos em Terra Santa, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali Ele está no meio deles. E se Ele está presente, há poder. Se Ele está presente, há cura. Se Ele está presente, há salvação. Muitos caminham nesta vida com o peso da culpa, com o fardo do pecado, com marcas que o tempo e o sofrimento deixaram. Mas o Evangelho vem como bálsamo. Ele não apenas nos mostra o caminho, ele nos carrega quando estamos fracos. É isso que o Evangelho faz. Levanta o abatido, fortalece o cansado, dá vida ao que está morto. Não há coração tão endurecido que o Evangelho não possa amolecer. Não há ferida tão profunda que o Evangelho não possa curar. Não há escuridão tão densa que o Evangelho não possa iluminar. Porque ele não é apenas um código moral, não é uma tradição religiosa, não é uma filosofia. Ele é o próprio Deus alcançando o homem. Quando Paulo escreve que não se envergonha do Evangelho, ele está dizendo que não há honra maior do que ser um portador desta verdade. Mesmo sendo perseguido, apedrejado, rejeitado, preso, ele continuava a proclamar: o Evangelho é o poder de Deus. E se ele cria nisso, mesmo no meio do sofrimento, quem somos nós para duvidar? Quantas vezes enfrentamos lutas que parecem maiores do que nós? Quantas vezes nos sentimos pequenos diante dos desafios da vida? A boa notícia é que a salvação não vem da nossa força, mas do poder de Deus. E esse poder se manifesta quando reconhecemos nossa fraqueza e confiamos nele. O Evangelho é o retrato da graça. Somos salvos não porque merecemos, mas porque Ele nos ama. Não há nada que possamos fazer para comprar essa salvação, pois ela já foi paga na cruz com o sangue do Cordeiro. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso é graça, isso é Evangelho, isso é amor que constrange, que transforma, que nos chama à santidade. E quando entendemos esse amor, algo muda dentro de nós. A culpa perde seu peso, o medo perde sua força, a vergonha dá lugar à confiança, a tristeza é substituída por alegria, a incerteza se transforma em paz. Essa
é a obra do Evangelho em nossas vidas, um milagre diário de restauração. Mas o Evangelho também é um chamado à fé, um chamado à obediência, um chamado à entrega total. Ele não apenas nos alcança, ele nos envia, ele nos transforma e então nos envia ao mundo como testemunhas vivas do que ele fez em nós. Talvez você esteja pensando, mas quem sou eu para anunciar esse Evangelho? A resposta está na própria palavra. Você é um filho amado de Deus. Você foi comprado por alto preço. Você foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é sal e luz. Você é nova criatura. E é justamente por isso que você pode e deve proclamar esse Evangelho. Não guarde essa salvação só para você. Compartilhe-a. Viva-a. Seja o reflexo desse poder na vida dos que te cercam. O mundo precisa ver Cristo em você, não pelas suas palavras apenas, mas pelo seu amor, sua compaixão, sua paciência, sua fé, sua paz. E se em algum momento o medo ou a dúvida baterem à sua porta, lembre-se, o Evangelho é poder. Não é sua força que sustenta a fé, é o Espírito de Deus em você. Você não está sozinho. O Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la, e Ele te sustenta, te renova, te capacita. Hoje, o Evangelho continua ecoando pelos 4 cantos da terra. Ele atravessa barreiras, rompe cadeias, invade prisões físicas e espirituais, alcança os confins do mundo. E ele chegou até você. Isso não é por acaso. Deus te escolheu para ser alcançado por essa graça, e agora Ele te chama a permanecer nesse amor. Talvez você já conheça o Evangelho há muitos anos, talvez esteja ouvindo sobre ele pela primeira vez. Seja qual for sua situação, saiba que hoje é um dia de salvação. Hoje é um tempo de recomeço. O Espírito Santo está operando, tocando corações, despertando consciências, renovando almas. Deixe que essa mensagem desça do seu ouvido para o seu coração. Permita que o Espírito grave em você essa verdade eterna. Você é amado. Você é chamado. Você é salvo pela graça. E o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está operando em sua vida agora pela fé. Vamos nos render mais uma vez diante da cruz. Vamos abrir nossos corações. Vamos deixar que o poder do Evangelho faça morada em nós. Porque não há nada mais precioso, mais poderoso, mais transformador do que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos juntos. Pai querido, obrigado por continuar a falar conosco. Obrigado por nos lembrar de que o Evangelho não é uma ideia, mas é vida, é poder, é salvação. Renova em nós a alegria da Tua salvação. Fortalece os corações cansados, consola os abatidos, anima os desanimados. Que o poder da cruz seja real em cada vida aqui presente. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes fiéis, mensageiros do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor. Chegamos à terceira parte desta caminhada espiritual, e a cada passo que damos, mais percebemos a grandeza do Evangelho que recebemos. Não se trata apenas de uma mensagem, trata-se de uma revolução interior, de algo que transforma a essência do ser humano e o reconecta com o Criador. Quando falamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, estamos falando da maior operação já realizada no universo, a salvação da alma humana. O Evangelho entra onde a medicina não chega, onde a ciência não explica, onde a psicologia não alcança. Ele transforma corações, ele regenera vidas, ele faz nascer de novo. Não é à toa que Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Aquele que crê no Evangelho é transformado de dentro para fora, recebe uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova esperança. E essa esperança não é passageira, é viva, é firme, é eterna. A humanidade procura soluções para seus dilemas. Muitos buscam felicidade em conquistas materiais, em prazeres momentâneos, em reconhecimento social. Mas nada disso preenche o vazio que só Deus pode preencher. E é por isso que o Evangelho é tão poderoso, porque ele alcança o que nenhum sistema humano é capaz de alcançar: a alma.
A alma que se encontra com o Evangelho encontra descanso. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O descanso verdadeiro não está em bens, em títulos, em conquistas. Está em Cristo. E quando essa paz invade o coração, tudo muda. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja lutando há muito tempo. Talvez ache que Deus se esqueceu de você. Mas quero lhe dizer, o Evangelho é prova de que Ele nunca te deixou. Antes mesmo de você nascer, Ele já havia planejado te alcançar com seu amor. E agora, Ele continua te chamando, porque não desistiu de você. Não importa o que você viveu, os erros que cometeu, os caminhos que trilhou. O Evangelho não exige currículo limpo. Ele exige coração quebrantado. Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os que chama. Ele transforma o desprezado em escolhido, o esquecido em lembrado, o pecador em santo, o órfão em filho. Esse é o poder da salvação. Uma salvação que nos alcança no presente, mas que também nos prepara para a eternidade. Porque o Evangelho não é apenas para melhorar esta vida, é para garantir a vida que está por vir. A esperança cristã vai além do aqui e agora, vai além da morte, vai além do tempo. É uma esperança viva que nos aponta para um futuro glorioso com Deus. Enquanto caminhamos rumo à eternidade, o Evangelho continua sendo nossa bússola. Ele nos guia, nos instrui, nos corrige, nos fortalece. Em meio às tribulações, Ele nos lembra que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Evangelho não nos poupa das tempestades, mas nos garante a presença do capitão do barco. E esse capitão é Jesus. Ele conhece o caminho. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. E se Ele está conosco, o que nos poderá separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir. Nada, absolutamente nada. Por isso, amados, agarremo-nos com firmeza a essa verdade. Não deixemos que a dúvida nos roube a fé. Não permitamos que as lutas nos afastem da esperança. O Evangelho é mais forte que qualquer dor. É mais poderoso que qualquer obstáculo. É mais profundo que qualquer ferida. E se hoje o teu coração clama por socorro, saiba que há resposta, há consolo, há refúgio. O Evangelho é Deus estendendo a mão e dizendo: venha como está, e eu farei nova todas as coisas. Ele não rejeita o quebrantado. Ele não despreza o que chora, pelo contrário. Ele se aproxima dos que clamam e se revela aos que o buscam. Este é o tempo. Tempo de restauração. Tempo de reconciliação. Tempo de abrir o coração e permitir que o Evangelho ocupe todo o espaço. Que as feridas sejam lavadas, que a alma seja renovada, que a fé seja reacesa. Deixe que essa verdade ecoe dentro de você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa salvação é real. É sua. É agora. Oremos juntos. Deus eterno e fiel, obrigado por mais uma vez nos lembrar do poder do Teu Evangelho. Que essa palavra encontre morada em nossos corações. Que os cansados sejam renovados. Os tristes sejam consolados. Os pecadores sejam libertos. Que a salvação de Cristo se manifeste hoje com poder e glória. E que nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje seguimos para o desfecho desta poderosa ministração que tem como fundamento uma das maiores verdades espirituais reveladas à humanidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta verdade, revelada em Romanos 1,16, não é apenas um versículo, é um alicerce, é uma rocha, é um convite à transformação. Desde o início desta mensagem, temos mergulhado na profundidade do amor de Deus revelado por meio do Evangelho. E hoje, ao avançarmos nesta quarta parte, queremos trazer ao coração dos ouvintes uma compreensão ainda mais viva, mais intensa, mais pessoal do que significa experimentar o Evangelho como poder salvador, presente, constante e eterno. O Evangelho não é limitado por tempo, espaço ou circunstâncias.
Ele não se molda às culturas, mas transforma corações em qualquer cultura. Ele não é propriedade de uma nação, mas o presente de Deus à humanidade inteira. E, acima de tudo, o Evangelho não é uma teoria, é uma pessoa, Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Chegamos à quarta e última parte desta mensagem que arde em nossos corações, nos trazendo à memória o fundamento da nossa fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ao longo de toda esta jornada, vimos que essa verdade não é apenas teológica, mas profundamente prática, restauradora, libertadora e transformadora. Agora, neste momento especial, abrimos ainda mais nosso coração para compreender como esse poder age em cada área de nossas vidas. O Evangelho, ao nos alcançar, não apenas nos perdoa os pecados. Ele nos insere num processo de renovação espiritual contínuo. Ele nos chama do vale da morte para a estrada da vida. Ele nos resgata da culpa para o descanso, do caos para a paz, da mentira para a verdade. O Evangelho é poder, e onde há poder de Deus, há mudança real. Por isso não há Evangelho verdadeiro sem transformação. Quando uma alma encontra a graça revelada em Jesus, o velho homem começa a morrer, e o novo nasce segundo a imagem do Criador. O coração de pedra é removido, e um coração de carne sensível à voz do Espírito passa a pulsar. Essa é a essência do novo nascimento. É nesse poder que descobrimos quem realmente somos. O mundo tenta nos rotular, nos limitar, nos deformar. Mas o Evangelho revela nossa verdadeira identidade em Deus. Filhos amados, herdeiros com Cristo, embaixadores do céu, sal da terra, luz do mundo. E quando tomamos posse disso, começamos a viver com propósito, com direção, com alegria duradoura. Muitos ainda vivem debaixo de acusações interiores, de lembranças que machucam, de falhas passadas que insistem em perseguir a alma. Mas o Evangelho responde a tudo isso com uma única frase: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Essa é a liberdade que o mundo não pode dar, mas o Evangelho concede com graça abundante. E essa liberdade é tão gloriosa porque não nos afasta de Deus, mas nos aproxima dele. A graça do Evangelho não nos convida a viver de qualquer maneira, mas nos inspira a viver para a glória de Deus. Por isso, a salvação não é só um destino, é um estilo de vida. É caminhar em novidade de vida. É amar mais, servir mais, perdoar mais. É viver não mais para si, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E como isso se traduz na vida prática? O Evangelho muda nossas relações, muda o modo como tratamos a família, os amigos, até os desconhecidos. Passamos a ver as pessoas como almas preciosas e não como números concorrentes ou obstáculos. O amor de Deus em nós nos move à compaixão, ao cuidado, à intercessão. O Evangelho também renova nossa visão de futuro. Não caminhamos mais guiados pelo medo, mas pela fé. Não somos mais dominados pela ansiedade, porque temos paz com a Deus. Não vivemos mais na escuridão da dúvida, porque agora caminhamos na luz da palavra. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Sabemos que mesmo o sofrimento, quando entregue nas mãos do Senhor, se transforma em instrumento de glória. Esse Evangelho nos sustenta no dia mau. Ele é o escudo contra as setas do inimigo. Ele é a rocha quando tudo ao redor parece areia movediça. Ele é o pão que alimenta a alma, é a água que mata a sede interior. É o consolo no luto, é o socorro na angústia, é a mão que levanta o caído. E mais, o Evangelho nos envia. Ele nos transforma para que sejamos agentes de transformação. Ele nos cura para que sejamos instrumentos de cura. Ele nos salva para que sejamos proclamadores dessa salvação. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Esse é o chamado, esse é o propósito, e esse é o poder que habita em nós. Aonde quer que você vá, leve essa luz. No seu trabalho, na sua vizinhança, em casa, na internet, nos encontros casuais, seja um reflexo do amor de Cristo. A nossa vida deve ser a continuação do livro de Atos. Ainda estamos escrevendo a história da igreja, e o Evangelho continua sendo a mensagem central.
O mundo precisa ver, através de nós, que Deus ainda salva, cura, restaura e transforma. Não há limites para o que Deus pode fazer por meio de uma vida rendida a Ele. Ele usou pastores de ovelhas, pescadores, órfãos, viúvas, cobradores de impostos e até perseguidor de cristãos. E Ele quer usar você. Não olhe para suas limitações. Olhe para o poder do Evangelho que habita em você. Você é vaso de barro, sim, mas o que está dentro de você é tesouro eterno. E se hoje você se sente fraco, abatido, desanimado, saiba que o mesmo Evangelho que te alcançou também te sustenta. Deus conhece sua dor, suas batalhas silenciosas, suas lágrimas escondidas. Ele não é indiferente ao que você sente. Pelo contrário, Ele caminha com você. E o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa que não vai conseguir, o Espírito diz: a minha graça te basta. Essa é a esperança que temos. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Nada poderá nos separar desse amor, nem o tempo, nem a distância, nem os fracassos. O Evangelho é a ponte que nos une novamente ao Pai, e é essa ponte que nos conduz ao céu. Por isso, ao encerrarmos esta mensagem, quero que você guarde no mais íntimo do seu ser: o Evangelho é poder. Não qualquer poder, mas o poder de Deus. Não para melhorar a aparência, mas para salvar a alma. Não para adormecer a consciência, mas para despertar a fé. Não para trazer conforto passageiro, mas para garantir vida eterna. Meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, a jornada desta mensagem chega ao fim, mas a obra do Espírito em nós não termina aqui. Cada palavra ouvida, cada versículo lembrado, cada verdade anunciada é uma semente lançada em solo fértil. E essa semente germina, cresce, floresce e frutifica para a glória de Deus. Agradeço imensamente a cada coração que esteve conosco nesta hora de culto, nesta hora de meditação profunda na palavra do Senhor. Obrigado por abrir sua mente, por aquietar seu espírito e permitir que o Evangelho fosse novamente entronizado em seu coração. Que o Espírito Santo continue ministrando em sua vida, mesmo após o fim deste encontro. Que as palavras aqui ditas ressoem nos momentos de silêncio. Que o Evangelho continue sendo sua luz nas noites escuras, sua força nos dias difíceis, sua alegria nas horas comuns e sua esperança até o último suspiro. Nunca se esqueça, Ashibujindus, palavra de Deus é viva, é eficaz, é eterna. Ela é lâmpada para os pés, é espada afiada, é alicerce seguro. Por isso, alimente-se dela todos os dias. Busque comunhão, ore, louve, testemunhe e permaneça firme no caminho da luz, pois quem anda com Cristo jamais andará em trevas. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Por isso, se você chegou até aqui e foi edificado por essa mensagem, eu te convido. Se inscreva no canal para seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, curta o vídeo como forma de espalhar o amor de Deus, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos que edificam a alma. Comente com uma palavra de fé ou contando como essa mensagem tocou você e compartilhe com quem precisa ouvir palavras de esperança. Que a luz de Cristo resplandeça em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Em meio aos desafios da vida, encontramos força, direção e esperança na palavra de Deus. Este vídeo é um convite para refletirmos sobre exemplos inspiradores de fé, coragem, obediência e transformação. Isso mostra que, mesmo em tempos difíceis, o agir de Deus permanece constante e poderoso. Que esta mensagem toque profundamente seu coração e renove seu espírito. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem a sua caminhada com Deus. Deixe nos comentários uma palavra de fé ou compartilhe como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe com quem você ama e precisa ouvir essa mensagem hoje.